uma alegria termos mais esse domingo que Deus nos dá e esse tempo para realizarmos o nosso culto nos lares, o culto ao nosso Deus. É muito importante que a gente tire esse tempo para adorar, para estar em família, para ouvir também a sua palavra. Amém. E nós queremos saudá-los neste culto com uma palavra lá de Isaías, capítulo 41, versículo 10. E o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Amém. Palavra de Deus para nós, para vocês. O nosso Deus que diz, eu estou com você. Não tenha medo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Que nesse domingo especial também, que queremos celebrar a ceia nos nossos lares, seja o momento de sermos fortalecidos na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus e também uns com os outros. Que Deus assim nos prepare também para o tempo da ceia, que será após o louvor. Por isso nós queremos também pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, para nos ensinar a sua palavra, e esse culto realizamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ficamos agora com a palavra com o pastor Valdecir. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Estamos iniciando mais um momento de reflexão em nosso culto nos lares. Que bom que você pode estar conosco, talvez aí com sua família, ou mesmo que esteja sozinho. Mas agora vamos abrir nossos corações para receber a palavra do nosso Deus. Deixo aqui um grande abraço aos irmãos e irmãs da paróquia de Ituporanga que nos acompanham neste domingo e também irmãos e irmãs de outros lugares. Que a graça e a bênção do nosso Deus seja sobre cada um e cada uma de vocês. Há 2 semanas atrás iniciamos uma nova série de reflexões intitulada Tive Medo. E essa expressão tive medo foi dita por Adão lá no Jardim do Éden. Em que ocasião? Logo após a desobediência, logo após aquela decisão que Adão e Eva tomaram de comer daquele fruto que lhes era proibido. E com isso viraram as costas para Deus, se desconectaram do Criador. E quando houve essa desconexão, o ser humano andou para longe de Deus. Então o medo invadiu o coração das pessoas. Como consequência do pecado, a desconexão causa medo, assim como também causa a morte. Paulo diz isso, o salário do pecado é a morte. Mas vimos na semana passada que Deus mesmo, por nos amar de uma maneira maravilhosa, apesar do nosso pecado, apesar dos nossos erros, Deus continua a se importar com o ser humano. E por isso Deus enviou seu Filho Jesus, para que por meio do seu sacrifício na cruz, aquilo que nos separava de Deus agora está quebrado, destruído. O pecado que nos separava de Deus foi pago por Jesus naquela cruz. O preço foi alto, o sangue do Senhor derramado naquele madeiro. Jesus entrega sua vida para que nós possamos ter vida mediante a fé em Jesus. E uma vez que andamos agora com Deus por meio da fé em Cristo Jesus, então Deus mesmo vai nos ajudar a lidar com tudo aquilo que causa medo. Adão disse, tive medo. Nós também podemos dizer, tive medo e tenho medo, mas Deus vai nos dizer, não tenha medo, estou contigo por onde quer que andares. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar continuidade a essa reflexão. Você lembra de algum momento na sua vida onde, por causa do medo, você travou, literalmente ficou paralisado? Isso acontece. Às vezes, quando nós enxergamos um animal que pode nos causar dano, que pode trazer algum perigo, algumas pessoas simplesmente ficam travadas, não sabem muito bem o que fazer. Às vezes, diante de uma situação complicada, de uma notícia ruim que causa medo, as pessoas ficam paralisadas de medo, travadas, não sabem muito bem como reagir, não sabem muito bem como fazer.
De fato, isso é ruim para a nossa vida, porque nos atrapalha, nós não conseguimos desenvolver um potencial que Deus mesmo nos concedeu em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossos projetos, porque o medo nos trava. Quantas vezes relacionamentos entre pessoas acabam ficando para trás ou não são tão intensos como poderiam ser, porque o medo está travando, impedindo que haja aproximação. Gente, tem uma palestra do Augusto Cury onde ele diz que a mente, ela mente, ou seja, ela pode nos enganar. Ele afirma que a mente não incorpora o objeto e com isso pode transformar, por exemplo, um sapo num monstro. Ele afirma que uma imagem ou um som pode disparar um gatilho que liga a um trauma e acaba gerando um medo descomunal. Em outras palavras, o sapo não é o problema, mas o trauma que está ligado a este sapo. E assim, muitas outras situações na vida, elas estão ligadas com experiências lá do passado. Muitos medos de hoje provêm de alguma experiência ruim, traumática, negativa do nosso passado. Bom, na Bíblia, nós vamos também encontrar exemplos de como isso acontece. Vamos olhar para a história de um personagem que é bastante conhecido e que vai nos mostrar como o medo paralisa, como o medo interfere no bem-estar da pessoa, tira a paz, rouba o sossego e a tranquilidade, enfim, faz com que a nossa vida não tenha a dignidade, o brilho que Deus deseja que a gente experimente. O pecado tem trazido consequências tão ruins e como o medo é um sinal, é uma consequência do pecado. Então, com certeza, gente, muitas vezes o medo tem nos atrapalhado, tem nos prejudicado de nós conseguirmos coisas bonitas, melhores em nossa vida, de restaurar relacionamentos, de alcançar algum alvo, algum propósito que tenhamos estabelecido e que é plausível, mas que não chegamos lá porque o medo nos impede. Muito bem, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Vamos ler os versículos 3 a 8 e depois ainda podemos ler o versículo 11, que vai nos mostrar um medo muito grande que estava acompanhando o Jacó e que impedia ele de ter tranquilidade, que atrapalhava ele nos seus propósitos, que prejudicava a sua relação com o irmão Esaú. E vamos ver que tudo isso tem origem no passado de Jacó, em algo que ele havia feito contra o seu irmão Esaú. O que está escrito? Vamos ver. Gênesis 32, do 3 ao 8. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E ainda o versículo 11, onde nós vemos um trecho da oração do Jacó. Ele fala para Deus: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Queridos irmãos e irmãs,
Olha só, o medo estava acompanhando Jacó no seu retorno para sua terra, depois de ter passado um longo tempo longe do seu irmão Esaú, lá com Labão, seu sogro. Ele agora retorna para junto da sua terra e ali ele vai encontrar com seu irmão. E ele está com medo, e não é para menos. Ele lembra do que ele fez no passado, ele enganou o seu irmão. É bem conhecida essa história, onde o irmão Jacó enganou o Esaú no direito à primogenitura, né, por um prato de comida. E quando Esaú soube que foi enganado, ele ficou muito revoltado, ficou muito irado e queria matar o seu irmão Jacó. E Jacó, então, orientado por sua mãe, ele deu no pé, ele fugiu, porque a sua situação não era boa. O pecado causa tudo isso, destrói os relacionamentos familiares e, como consequência, vem sofrimento e entre eles vem o medo. Agora, Jacó começa o caminho de volta, mas quando está chegando perto de Esaú, o medo bate no peito dele, no coração dele, porque ele lembra do passado. Ele sabe o que ele fez, ele errou, ele pecou, ele enganou seu irmão. E agora, quando está chegando perto, primeiramente ele manda mensageiros para ir apaziguando seu irmão Esaú. E quando os mensageiros voltam, a notícia que eles trazem deixa o Jacó mais assustado ainda. Porque eles dizem para o Jacó: olha, Jacó, o teu irmão, o Esaú, ele também está vindo ao teu encontro e ele vem acompanhado com 400 homens. O Jacó deve ter pensado assim: o que pretende o meu irmão vindo ao meu encontro com um pequeno exército, 400 homens? E aí ele ora a Deus dizendo: livra-me das mãos de meu irmão, porque eu o temo, eu o temo. Jacó não tem uma noite fácil depois que ele fica sabendo que Esaú vem ao seu encontro. O medo o deixa perturbado, como diz o texto que nós lemos ali no versículo 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. A noite foi agitada, foi difícil conciliar o sono. O tempo todo aquele medo fazendo ele lembrar que o irmão vinha ao seu encontro com 400 homens e talvez fazendo ele lembrar também dos erros que ele cometera no passado. Naquela situação difícil, naquela noite complicada, perturbada, Jacó tem um encontro com Deus que muda de fato a sua história. Tanto que ali acontece até mesmo uma mudança do nome de Jacó para Israel. Mas essa é uma outra questão. O importante é que a gente vai perceber na continuidade da história, se lermos os versos seguintes, os versículos e capítulos seguintes, nós vamos ver que quando Esaú e Jacó se encontram, todo aquele medo que o Jacó estava carregando se mostrou profundamente exagerado. Esaú também vem em paz, Esaú também vinha ao seu encontro com uma saudade de anos em que não podia mais conviver com o irmão. Toda aquela raiva que Esaú sentiu quando foi enganado, com o passar do tempo aquilo foi esfriando e agora ele também tinha interesse em reencontrar o seu irmão. Veja, a mente mente, como eu citei no início da nossa reflexão. O Jacó, ele estava imaginando algo muito pior, ele estava imaginando o pior cenário de todos. Ele estava pensando que Esaú vinha ao encontro para vingar-se, por isso estava acompanhado de 400 homens. O Jacó até ele elabora uma estratégia, pede que os seus mensageiros levem presentes para o Esaú, muitos animais. No entanto, o Esaú diz que aquilo é desnecessário. O Jacó, por causa do medo, ele estava imaginando um cenário muito mais complicado. Bom, essa história nos ensina. A gente poderia pegar vários aspectos do que aconteceu com Jacó e trazer para a nossa vida. Um aspecto está relacionado com o passado de todos nós.
coisas erradas que a gente fez lá no passado trazem medo para nós nos dias de hoje. Aquilo que nós fizemos que não era correto, talvez hoje está cobrando o seu preço e nós temos medo disso. E esse medo traz perturbação, como aconteceu com Jacó, que ficou perturbado por causa do medo que estava sentindo. Outro aspecto, queridos irmãos e queridas irmãs, é que o medo acaba nos impedindo de reconstruir algumas coisas. Talvez reconstruir um plano, um projeto que ficou parado no tempo. Talvez reconstruir um relacionamento que tenha sido prejudicado pelos erros do passado. Assim como Jacó agora estava tendo dificuldades de refletir, de dar encaminhamento a um processo de reconciliação, de reaproximar-se do seu irmão, o Esaú. E um terceiro aspecto é que o medo, ele vai tomando conta de nós. E ele geralmente é exagerado. O medo nos faz imaginar o pior cenário possível. Com isso nós ficamos travados, impedidos, às vezes não vamos adiante. Jacó foi adiante. E aí vem um quarto aspecto que eu queria destacar, porque naquela noite ele teve um encontro marcante com Deus. Queridos e queridas, acho que esses quatro aspectos, poderíamos talvez ainda apontar outros. Eles também a gente vai perceber na nossa vida. Erros do passado nos trazem medo. Esse medo nos impede de reconstruir projetos ou reconstruir e restaurar relacionamentos. Esse medo geralmente ele é exagerado, a tal ponto que pode nos impedir de ir adiante, pode nos travar, mas que um encontro com Deus pode transformar toda essa história. E aí nós vamos perceber, à medida que andamos com Deus, que a mente muitas vezes nos mente, ela nos engana, mas Deus, ele ilumina o caminho, ele nos faz enxergar que é possível, aquilo que o medo está dizendo é impossível, que você pode reconstruir aquilo que o medo lá no seu coração está dizendo não vai conseguir reconstruir, que você pode restaurar um relacionamento que o medo lá no coração está dizendo isso não vai dar certo, e você acredita na voz do medo, você dá atenção àquilo que o medo está falando. Eu queria convidar hoje para você ter um encontro com Deus e dar mais atenção àquilo que Deus vai lhe dizer ao coração do que aquilo que o medo está falando ao seu coração. Então, abre comigo mais um texto bíblico, agora dos Salmos, Salmo 27. Pegue aí sua Bíblia e acompanhe este Salmo 27, os versos 1 a 3, onde está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha aqui, querido irmão e querida irmã, o medo traz trevas e escuridão em nossa vida. O salmista diz: Deus é a minha luz. O medo nos assusta, o medo nos deixa travados. O salmista diz: o Senhor é a minha salvação. O medo nos deixa sem condições de seguir em frente, mas o salmista diz: a quem temerei se o Senhor é a minha fortaleza? Mesmo que venham situações, por mais difíceis que sejam, ele fala aqui da guerra, dos opressores que vêm para destruir, ele diz lá no final do verso 3, e esse verso guarda agora no teu coração, finalzinho do 3, mesmo diante de todas as situações que causam medo, ainda assim terei confiança. Queridos e queridas, é hora de um encontro com Deus.
Nós agora vamos orar. Depois nós vamos ter um momento da ceia. Você vai poder também em sua casa participar da ceia do Senhor. E quando nós participamos da ceia, entendemos que Jesus fez tudo o que era necessário ser feito para que nós pudéssemos ter um encontro com Deus, por meio do próprio Senhor Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Convido você agora para um encontro com Deus neste momento, neste culto nos lares. Um encontro com Deus que, assim como o Jacó teve um encontro e foi fortalecido na sua vida, você também pode ter um encontro que vai fortalecê-lo. E a partir de agora, procure ouvir mais o que Deus tem a dizer do que aquilo que o medo está falando ao seu coração. Vamos falar com Deus e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Querido Deus e Pai, obrigado que nós podemos falar contigo neste momento de oração. Ó Senhor, nós sabemos que muitas vezes o medo tem feito exatamente isso em nossa vida. Ele nos trava, ele nos paralisa, ele nos perturba, Senhor. E nós agora clamamos, ó Pai amado, para que a Tua presença em nosso viver nos faça perceber que existe esperança, uma força que vem do alto, que no meio das trevas causadas pelo medo, Tu, Senhor, és a luz que vai iluminar nossos caminhos. Senhor Santo, Deus Todo-Poderoso, eu oro agora por cada pessoa que está participando deste culto nos lares, que está orando aí na sua casa. E Tu sabes, Senhor, que medos estão travando as vidas dessas pessoas, impedindo de reconstruir um projeto, um propósito e de restaurar um relacionamento. Que neste momento, Senhor, elas possam ter um verdadeiro encontro contigo e por meio deste encontro terem suas vidas transformadas também neste aspecto, encorajadas para seguir adiante em busca daquilo que Deus mesmo tem preparado para cada um de nós. Senhor, assim oramos para que Tu possas agora iluminar nossos caminhos e possamos juntos dizer, como o salmista, apesar de tudo aquilo que nos traz medo, ainda assim terei confiança. Em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique conosco ainda neste tempo de louvor. Em seguida, nós queremos juntos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh
Agora nós vamos ter um momento bem importante do culto nos lares. Que momento é esse? Santa Ceia. Santa Ceia. Isso. Isso aí. E para isso nós queremos ter também um tempo de oração, de confissão de pecados, e depois a leitura também das palavras do Senhor Jesus. Convido vocês ali na sua casa para, se quiserem, dar as mãos, e assim nós queremos orar. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti, te louvando e agradecendo por esse domingo, por esse momento especial que podemos estar reunidos em nossos lares, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, para sermos fortalecidos na fé. Obrigado agora por esse tempo e momento especial de culto, que é a ceia, onde queremos também ter o perdão dos nossos pecados de uma forma bem palpável, onde queremos ter forças, ó Deus, para viver conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Pai querido, obrigado por Tua palavra que nos orienta, e por isso também nesse momento pedimos perdão quando nós não obedecemos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor, ó Deus, purifique a nossa mente, que o Senhor coloque em nós bons pensamentos, como diz mesmo a Tua palavra, que aquilo que é puro, perfeito e agradável, seja isso que ocupe o nosso pensar. Pedimos, Santo Eterno Deus, também que o Senhor limpe os nossos lábios. Ajuda que por meio deles palavras de bênção sejam proferidos, o Teu Evangelho seja anunciado. Pedimos, transforma as nossas atitudes para que nelas as pessoas vejam o Teu amor e a Tua bondade. Sim. Ó Santo Eterno Deus, assim nós nos colocamos diante de Ti, pedindo as Tuas bênçãos, e Te louvamos e agradecemos pelo perdão, porque o sangue de Jesus derramado lá na cruz nos perdoa e nos ajuda. Senhor amado, fortalece-nos na fé. E tudo mais que nós temos no nosso coração, nós queremos agora colocar diante de Ti em nome de Jesus, e fazemos isso em conjunto, orando a oração que o Teu Filho Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A palavra de Deus nos diz que se confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim queremos agora ler em conjunto também as palavras do Senhor Jesus que instituem a ceia, e você pode ler então, ou alguém da sua casa pode fazer a leitura, e assim nos preparamos para o momento da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Amém. Isto é o corpo de Cristo dado por ti. Isto é o corpo de Cristo dado por ti. Isto é o corpo de Cristo que foi dado por ti. Amém. Isto é o corpo de Cristo que foi dado por ti. Amém. Isto é o sangue de Jesus derramado por ti. Amém. Isto é o sangue de Jesus derramado por ti. Amém. Isto é o sangue de Jesus que foi derramado por ti. Amém. Isto é o sangue de Jesus derramado por ti. Louvado seja Deus por esse momento tão especial nas nossas vidas, para nos fortalecer na fé. E assim queremos também rogar a bênção de Deus sobre a nossa vida, e o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo,
e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Deus os abençoe, os guarde, os fortaleça na fé e os leve sempre no caminho da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um ótimo, abençoado domingo e semana. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Deixa o like e se inscreva no canal. Isso aí. Tchau. Um abraço.